Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Apologia Veritatis. Eu me chamo Cleibson Américo e vamos falar acerca do islamismo e um pouco sobre o que está acontecendo agora no Afeganistão, que está aí no nosso noticiário constantemente, né, tantos conflitos religiosos, étnicos, naquela região ali, né, da Ásia. E aí vamos tentar entender um pouco isso a partir da história do islamismo, né, porque tudo ali, né, tudo aquilo que está acontecendo tem uma ligação direta com a questão religiosa. E aí vamos tentar elucidar um pouco dessa história, tá certo? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Apologia Veritatis, de partilhar com seus amigos, né? Pegar o link, colocar lá nas suas redes sociais, deixar o seu like ao final, deixar seus comentários, enfim, né? Não esqueça também, né, caso você possa, né, apoiar aqui o canal, vou deixar aqui o link abaixo no Apoia-se, né? Você pode também ser um parceiro do canal, né? Investindo no canal, né, para que tenha mais conteúdos, mais materiais, equipamentos, enfim, essa coisa toda, certo, gente? E qualquer ajuda, né, vai ser bem-vinda, né, para que o meu trabalho continue, né, com a qualidade e tentando ser um pouco melhor, tá certo? Bom, então vamos lá, vejam. Primeiramente, é preciso saber que o Afeganistão ele é um país com mais de 99% da sua população islâmica. É quase que absolutamente islâmico, né? É cerca de 99,7% é de maioria muçulmana. E quando começa o islamismo, né? Vamos lá, a gente precisa voltar na história até o século VII, né, depois de Cristo. Nós datamos o início mesmo, né, da religião islâmica, considerado realmente assim a fundação da religião islâmica, a peregrinação que o profeta Mohammed, que nós chamamos de Maomé, né, uma forma ocidentalizada de dizer, certo? Maomé, ele sai da cidade, né, de Meca para Medina. Isso acontece, gente, no ano 622. Essa data é bem importante para entender a história islâmica, certo? O ano 622. E isso depois de Cristo, obviamente, né? O ano 622 marca a peregrinação do profeta Mohammed da cidade de Meca até a cidade de Medina, certo, gente? Até a cidade de Medina, de Meca a Medina. Essa peregrinação nós chamamos, os islâmicos, né, chamam ela de Hégira, certo? Que significa mesmo peregrinação, enfim. O profeta Mohammed ele fez sua Hégira, né, a sua peregrinação. E esta data de 622, onde tudo isso aconteceu, marca o início do islamismo e do calendário islâmico. Isso com o profeta Mohammed, certo? O profeta Mohammed ele vai morrer cerca de 10 anos depois, né, em 632, é a morte dele. E desde a morte do profeta Mohammed, que o islamismo ele vai ter uma divisão que perdura ainda hoje e que é a principal explicação de tantos conflitos no mundo islâmico. Certo, gente? Depois que o profeta Maomé ele morre, vai haver uma divisão no islamismo. E essa divisão é acerca, né, da legitimidade em relação à sucessão do profeta. Quem seria legitimamente o sucessor do profeta? E aí foi uma grande problemática que perdura até hoje, né? Você vê mais de 1400 anos e não resolveram, e eu acho que não vão resolver, né? Porque são questões que internamente no islamismo são inconciliáveis. Então nós temos uma tradição que defende, né, que os sucessores do profeta deveriam ser, né, parentes dele mesmo, certo? Aí deveria ser uma sucessão hereditária. E por outro lado, né, uma outra vertente defende que o sucessor legítimo do profeta deveria ser eleito pela comunidade islâmica, né, escolhido pela comunidade islâmica. E isso não chegou a um consenso até hoje. Certo, gente? E aí essa tendência, essa divisão, nós conhecemos ela como, não é, a divisão sunita e a divisão xiita. Certo, gente? A divisão xiita. Essa divisão entre sunitas e xiitas perdura ainda hoje. No mundo islâmico, os sunitas eles são maioria, né? Cerca de 85% da população, mais ou menos. Isso somando todos os países onde há muçulmanos, certo? Então, cerca de 85% são de tradição sunita e cerca de 15%, né, são de tradição xiita. Entre esses dois, né, os sunitas são considerados mais conservadores, né, mais radicais assim, na observância, são mais observantes dos preceitos e da lei islâmica, certo? E os xiitas são minoria, né, geralmente
os países de maioria islâmica são de maioria sunita, os xiitas geralmente lá são minoria. E entre esses dois grupos, essas duas vertentes aqui, os conflitos são inúmeros e são intensíssimos, não é? Muitos dos conflitos internos entre grupos islâmicos parte dessa dupla divisão que remonta aqui a 632, a época da morte do profeta Mohammed. Certo, gente? Bom, e em relação aos grupos terroristas, de onde é que saem os grupos terroristas? De qual das vertentes, sunitas ou xiitas? Das duas. Nós temos grupos terroristas, né, grupos armados, que são, a gente chama de fundamentalistas, né, porque eles fazem uma leitura fundamentalista da lei sagrada, que tanto podem ser de origem sunita quanto de origens xiitas. E aí, como são inúmeros grupos terroristas, né, aí é preciso pesquisar cada um para ver de onde ele surgiu, se de sunitas ou de xiitas. Agora, por exemplo, né, o Talibã ele é de origem sunita. Mas aí existem vários grupos terroristas, né, Estado Islâmico, Boko Haram, Hamas, enfim, né, são diversos grupos terroristas, Al-Qaeda, Talibã, enfim, né, diversos. Isso são os mais famosos, mas tem uns menores que são associados a eles, que aí dá uma pluralidade imensa, certo? E aí veja, como é que surgem esses grupos terroristas? Eles surgem com motivações geralmente religiosas e com motivações políticas. Religiosas, primeiramente, porque esses grupos eles tentam, né, retomar uma interpretação radicalmente correta, ortodoxa da lei sagrada. E a lei sagrada para o Islã está contida, sobretudo, né, no livro sagrado deles, que é o Alcorão, ou também chamado de Corão, certo? Que aí, segundo a tradição islâmica, é a revelação de Deus, né, por meio do anjo Gabriel ao profeta Mohammed. E Deus eles chamam de Alá, certo? É a revelação de Alá ao profeta Mohammed aqui no Alcorão sagrado, certo? E aí, né, tem as surata, né, que são os capítulos, certo, gente? Consta de 114 surata, né, que são os capítulos, e tem os versículos, enfim. Aí trata sobre todos os preceitos da lei islâmica, né, da religião, da organização política a partir do islamismo, de como deve ser a vida do muçulmano e etc. Certo? Bom, então isso aqui é a primeira, assim, aspecto histórico do islamismo, certo? Caso forem, né, surgindo dúvidas, podem também deixar nos comentários que aí, na medida do possível, eu vou tentando responder, tá certo? Vejam, depois disso, não é preciso saber que o islamismo, ele, sobretudo o islamismo radical, que aí a gente precisa também fazer uma distinção entre a religião islâmica e o fundamentalismo islâmico. Porque geralmente o que a gente acaba tendo mais notícia é do fundamentalismo islâmico. E o fundamentalismo islâmico são a partir, né, dos grupos terroristas, né, e etc. Veja, eles militam, né, pela chamada Sharia. Esses grupos, em geral, eles militam pela chamada Sharia. Certo, gente? O que é a Sharia? Que também pode ser escrito com SH. O que é a Sharia? Não é? A Sharia quer dizer um califado implantado. Não é? Um Estado Islâmico implantado. Né? Um país onde a lei política, a lei civil vai ser a lei sagrada. Certo? Que a gente também chama isso de teocracia, ou seja, a lei religiosa servindo como lei política, como lei de organização estatal. Certo? Então, a maioria desses grupos, que são grupos fundamentalistas, eles militam pela Sharia, né, para implantar a Sharia, que é o Estado religioso, o Estado teocrático, o Estado onde a religião vai organizar e vai reger, vai governar também politicamente, certo? E como é que isso vai acontecer? Como é que vai se chegar à Sharia? Vai se chegar à Sharia pela Jihad. A Jihad quer dizer guerra santa, né, ou guerra religiosa. Eles acreditam que somente por meio da Jihad é que pode acontecer, pode se chegar à Sharia, né, ao Estado religioso. E essa Jihad, ela é em nome de Alá. Como ela é em nome de Alá, e acaba encontrando também alguns versículos, né, do Alcorão Sagrado que, de fato, não legitimam a guerra sagrada, a Jihad, não a guerra santa, né, contra os infiéis, contra aqueles que não observam a lei de Alá e nem reconhecem o profeta Mohammed, né, como o profeta de Deus. Essa jihad acaba sendo justificada em nome dos preceitos religiosos. Acaba como que sendo legitimada por Alá. Por isso que aqueles fundamentalistas que fazem uma leitura fundamentalista, radical, assim, literalista mesmo do Alcorão Sagrado,
Eles acreditam que estão fazendo a coisa mais virtuosa possível. A história lá do homem-bomba. O cara vai lá e se enche de bomba e explode, né? Seja em uma mesquita rival, né? Às vezes um xiita vai lá e explode em uma mesquita, um sunita vai e explode numa mesquita xiita, ou mesmo em um templo cristão, ou em um templo judaico, um templo budista, enfim, não é? Ou contra ocidentais, que eles têm um ódio assim ferrenho contra ocidentais, certo? Para eles, na mentalidade deles, isso é um ato sagrado, é um ato virtuoso, porque é pela causa de Alá e pela verdadeira religião. E se for para implantar o culto a Alá e a verdadeira religião, que é o islamismo, então vale tudo. E essa é a crença radical dos fundamentalistas. Por isso que eles não têm crise de consciência nenhuma em fazer atos extremamente cruéis. Por quê? Porque é pela causa de Alá. E Alá vai abençoar e recompensar com a vida eterna. E aos homens vai dar um grupo de virgens para ele desfrutar na eternidade. Essa é a crença. Por isso que os caras fazem mesmo, né? Sem piedade, sem crise de consciência nenhuma. Né? E aí, de fato, eles acabam encontrando alguns versículos, né, que, interpretados ao pé da letra, realmente leva a atitudes assim, bem cruéis, né, em relação a outros grupos religiosos ou as pessoas que não queiram converter-se ao islamismo. Certo, gente? E a palavra islamismo, né, a palavra islamismo muçulmano, né, vem da palavra em árabe, que significa submissos, aqueles que são submissos a Alá, certo? Por último, né, falando aqui um pouco ainda a respeito desse aspecto histórico, né, da religião islâmica, é preciso recordar que o muçulmano, e aí não estou falando do radical, estou falando do muçulmano mesmo, do praticante da religião, né, o muçulmano, para ser muçulmano, é preciso 5 preceitos, é preciso 5 observâncias, né, 5 pilares que fazem com que alguém realmente possa ser reconhecido como muçulmano, como islâmico autêntico. Certo, gente? O primeiro é reconhecer Alá, reconhecer que Alá é Deus, certo? Alá é Deus e que Mohammed é seu profeta, certo? Alá e Maomé, tem que reconhecer isso. Que Alá é Deus e Maomé é seu legítimo profeta. Esse é o primeiro pilar do islamismo, certo? Depois, a oração, né? A oração 5 vezes ao dia. Tem que fazer essas orações 5 vezes ao dia, virado para Meca, na direção de Meca, que é a cidade sagrada. E por que Meca é a cidade sagrada? É porque lá está o símbolo maior do islamismo, que é a Kaaba, que é uma pedra gigantesca, assim, uma pedra negra escura, né? Pedra escura, negra, desculpem a redundância, né? Em que, segundo a tradição, foi lá que o anjo Gabriel falou com o profeta Mohammed, certo? Então tem que fazer essa oração 5 vezes, voltado para Meca. O terceiro preceito é visitar Meca ao menos uma vez na vida. Certo, gente? Então o muçulmano ele tem que ir a Meca, seja lá onde ele morar no mundo, ao menos uma vez. Certo? Ao menos uma vez na vida. Depois, ele tem que jejuar no mês do Ramadã, que é um mês sagrado. Certo, gente? Tem que fazer jejum no mês sagrado, mês do Ramadã. E por último, o quinto pilar, né, o quinto preceito do muçulmano, para ele ser autenticamente reconhecido como tal, é ajudar os pobres. Certo? Ajudar os pobres é dar esmola, certo? Bom, esses aqui são os 5 pilares do islamismo. Né? O Islã, né, o muçulmano, aquele que é submisso a Alá, tem que fazer isto. Beleza? Bom, isso aqui, né, todos os muçulmanos, eles tentam observar isso, certo? Isso aqui é lei sagrada para eles. Agora, aqueles grupos fundamentalistas, certo? Eles vão levar isso aqui assim de modo radical, vão interpretar isso de modo radical. Sobretudo esse primeiro preceito. Tem que reconhecer que Alá é Deus, certo? E que Mohammed é seu profeta. E aqueles que não fizerem isso, né, o que eles chamam de infiéis, os infiéis que não fizerem isto, e esses infiéis podem ser cristãos, judeus, hindus, budistas, zoroastristas, ou, né, pessoas em geral que não queiram reconhecer, né, o primado de Alá e de Mohammed, aí esta pessoa vai sofrer as consequências disso. Né? Porque deve triunfar, segundo a lei sagrada deles, deve triunfar a verdadeira religião, e que todo mundo deve pertencer a esta verdadeira religião. Os muçulmanos, que são mais moderados, né, reconhecem que para isso é preciso um processo de conversão, a pessoa precisa querer, né,
converter-se ao islamismo. Já os radicais não, tem que se converter. Né? A conversão ou a morte. E aí é isso que os grupos fazem. Bom, isso aqui é um pouco sobre a religião islâmica, certo, gente? Agora, em relação ao que está acontecendo aí no Afeganistão, aí a gente tem tudo isso envolvido e mais o fator político, certo? Porque aí envolve, né, um ódio ocidental, né, aos países ocidentais e, sobretudo, pelos países ocidentais serem de tradição cristã e, sobretudo, aos Estados Unidos da América, né, que lá estiveram, né, por um tempo, desde a luta contra a União Soviética, que inclusive, né, nessa época os Estados Unidos teve uma participação de treinamento com esses jovens que futuramente seriam os talibãs, né, que seriam os terroristas. Na época ninguém sabia, né? Na época estava na época da Guerra Fria e ninguém sabia que iria dar nisso, não é? Mas enfim, os Estados Unidos teve essa participação depois, né, que eles foram se tornando grupos radicais mesmo, né? E aí né, começou todo um combate a eles, né, uma tentativa de contenção e aí não conteve mais, né? E aí nós tivemos o grupo Talibã com armamento, né, pesadíssimo, né, com treinamento pesadíssimo, né, que tomou o país, depois foram retirados e agora tomou novamente, né, porque o presidente americano, Joe Biden, ele tirou as tropas americanas e aí está quem? Né? O Afeganistão não tinha um exército preparado, né, para combater o Talibã, certo? Porque os americanos davam treinamento ao exército afeganistão, mas aí, né, não tinha um exército suficientemente treinado para combater. E aí, né, teve que se render, o presidente fugiu, né, deixou a presidência, certo, gente? E aí o Talibã tomou conta, né? E aí a gente está assistindo tudo isso que está acontecendo e a gente não sabe muito bem no que vai dar. Agora, recentemente teve esse atentado com cerca de 80 pessoas mortas, até agora 80 pessoas mortas, né, feito por um outro grupo islâmico, que é um braço, né, do Estado Islâmico contra o Talibã, né, que ainda é mais radical do que o Talibã e considera o Talibã moderado e traidor porque negociou em dado momento com os Estados Unidos, isso não poderia ter acontecido. E nós temos aí toda essa briga étnica, porque internamente no Afeganistão, gente, existe toda uma diversidade, uma pluralidade étnica, que faz com que não haja muita concordata, muita concordância entre esses diversos grupos. E no meio disso tudo está uma minoria cristã, uma minoria bem minoria mesmo, que não chega a 1% da população. Aí o pessoal está tendo que deixar suas casas, tendo que migrar, né? Porque aí, como o país agora está sob domínio, não é terrorista, né? Talibã, então não tem opção não, tem que migrar ou a morte, né? E aí é preciso colocar tudo isso, né? Muita oração, né? Quem for pessoa religiosa aqui que esteja escutando, colocar isso diante de Deus, né? Pedindo que Deus intervenha, que Deus faça um milagre, né, pelo seu povo, porque é algo muito delicado, não só pelos cristãos, mas também por aqueles muçulmanos, né, que estão tendo que migrar, né, para não viver, né, submisso à lei da Sharia, que é uma lei radicalíssima, né, contra mulheres. Né, contra mulheres, por exemplo, é uma pressão terrível. Né, mulher, enfim, né, é tratada assim, né, de modo bem objetificado mesmo. Né, são escravizadas, enfim, então é uma coisa muito dolorosa em relação a essa questão de direitos humanos. Certo, gente? Bom, então veja, tudo isso é para a gente entender que todos esses conflitos, não é, que acontecem envolvendo grupos terroristas, né, de fundamentalistas islâmicos, tem tudo a ver com essa questão da sucessão do profeta, com essa questão da observação da lei sagrada, né, porque aqueles que são mais radicais querem, né, destruir os que são moderados porque consideram-nos traidores da lei sagrada, traidores do profeta Mohammed, e aí tem toda uma motivação religiosa. E só entendendo um pouco da religião a gente consegue entender esse conflito. Como há pouco, né, o conflito árabe-israelense, né, o conflito entre Hamas e Israel. Veja, tudo ali tem uma motivação também religiosa. Porque ali no Oriente Médio, não é, e puxando mais para o Extremo Oriente, essa questão religiosa é muito complicada. Né, porque são grupos étnicos, né, com identidade assim, bem fundamentalista e aí é extremamente delicado. É um barril de pólvora mesmo. Certo, gente? Bom, então isso aqui é um pouco sobre o islamismo e sobre o que está acontecendo no Afeganistão e a gente não sabe muito bem ainda, né, no final que vai dar. Está sendo um final infeliz, né? Está sendo uma história triste até agora, né? E vamos pedir a Deus que Deus possa intervir, né? E, enfim, trazer paz para aquela região, porque tem muita gente inocente, muito civil morrendo. Bom, então é isso, né? Para tentar esclarecer um pouco acerca dessa temática. Se você gostou do vídeo, não esqueça, né, de dar o seu like, de partilhar com outras pessoas, deixar seu comentário aqui, né, no final.
de apoiar o canal, né? Ou pelo link Apoia-se, ou falando comigo lá no privado, enfim, para que eu sempre, né, esteja trazendo aí conteúdos, melhorando cada vez mais o conteúdo e a qualidade para vocês, tá certo? Então esse aqui foi o canal Apologia Veritatis, né? Eu, Cleibson Américo, e um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.